Olá, sou o professor Pessati do curso de Ciências Biológicas. Sejam muito bem-vindos para mais uma prática. Hoje trabalharemos uma pequena parte do tema cinética enzimática. Faremos a curva de concentração de substrato. Existem muitas formas, muitas estratégias de você trabalhar e caracterizar, compreender e estudar o perfil cinético das enzimas. Mas nós utilizaremos a curva de concentração de substrato como premissa, como base para a compreensão da lógica que se aplica sobre todas as demais. Iniciamos pela marcação dos tubos. A enzima que nós vamos determinar a sua cinética é a invertase. Esta enzima catalisa a hidrólise da sacarose, que é um açúcar não redutor, para produzir glucose e frutose, ambos açúcares redutores. Portanto, nós utilizaremos a estratégia da reação do dinitrosalicilato, novamente, para determinar a concentração de produto formado, que são os açúcares redutores. Primeiro, nós vamos incubar, então, o substrato, sacarose, em diferentes concentrações, de modo que em cada tubo de ensaio, fixadas as concentrações de enzima, essa concentração de enzima vai atuar sobre diferentes concentrações de substrato. Então, o que estamos colocando nesse momento é o tampão, que serve como lastro, como quantidade suficiente para as enzimas atuarem. Como as enzimas precisam trabalhar sobre um pH adequado, então foi adicionado inicialmente um volume de tampão para garantir esse pH. Agora nós adicionamos água destilada em volumes diferentes para fazer aquele ajuste que eu tinha comentado há pouco sobre a quantidade suficiente para. Ou seja, todos os tubos devem ter no final do processo o mesmo volume, representado pela soma de tampão mais água mais amostra, compreendendo-se a amostra como uma solução de sacarose, que são as concentrações de substrato que nós testaremos. Então, as diferentes concentrações de sacarose já foram produzidas e serão incubadas nos respectivos tubos de ensaio. E, por fim, a sacarose do tubo 6, que vai ter uma concentração de 0,2 molar. E, por fim, adicionamos a enzima. A partir do momento em que é adicionada a enzima no tubo de ensaio, o cronômetro é disparado para a determinação do tempo em que essa enzima vai atuar sobre esse substrato. E todos os tubos devem permanecer em contato com a enzima por mesmos tempos. 5 minutos depois da atuação da enzima sobre o substrato, é adicionado o dinitrosalicilato para que ele reaja com os açúcares redutores produzidos pela reação enzimática. É o dinitrosalicilato que vai nos revelar o funcionamento da enzima e nos atestar quantitativamente a sua atividade. Essas soluções são então incubadas em banho-maria a 100 graus Celsius por 5 minutos. Decorridos os 5 minutos, retiramos então as soluções do banho-maria. Essas soluções precisarão ter as suas absorbâncias determinadas no espectrofotômetro após esfriarem.
da mesma forma que para os açúcares redutores, para aquela curva de concentração, curva de calibração que nós fizemos de açúcares redutores, utilizando o dinitosalicilato, aqui nós também diluímos com 6,5 ml de água para que o valor de absorvância seja identificado pelo espectrofotômetro sem estourar, sem saturar a capacidade dele discriminar as tonalidades de cor. Mas, macroscopicamente falando, a gente já pode observar uma diferença nas cores. Ou seja, quanto maior a concentração de substrato, né, nos tubos, nós temos um aumento da tonalidade de cor pelo DNS, indicando que aumentou a concentração de açúcar redutor formado como produto da ação enzimática. Estes são os resultados obtidos com as leituras de absorvância da cinética enzimática para a concentração de substrato, para o efeito da concentração do substrato. Os gráficos serão trabalhados na aula teórica. Com isso, terminamos a aula de cinética enzimática e nos preparamos para a próxima etapa, que consiste na análise dos resultados e que é mais importante do que a execução propriamente dita, porque é ela que vai nos traduzir os significados que nós podemos extrair desses resultados obtidos aqui. Então, aguardo vocês para a próxima etapa. Até lá!